Afinal, o que é um trabalho escravo? De acordo com o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, são elementos que caracterizam um trabalho análogo ao de escravo, como condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva em que o trabalhador é submetido ao esforço excessivo ou sobrecarga de trabalho que acarreta danos à saúde ou risco de vida. Trabalho forçados mantém uma pessoa no serviço através de fraude, isolamento geográfico, ameaças e violências físicas ou psicológicas, e servidão por dívida, que é fazer o trabalhador contrair ilegalmente um débito e prendê-lo a ele, podendo esses elementos vir juntos ou isolados. Lembrando que não é apenas a ausência de liberdade que faz um trabalhador escravo, mas sim de dignidade. Todo ser humano nasce igual em direito à mesma dignidade e, portanto, nascemos todos com os mesmos direitos fundamentais que, quando violados, nos arrancam dessa condição e nos transformam em coisas, instrumentos descartáveis de trabalho. Quando o trabalhador mantém sua liberdade, uma vez excluído de condições mínimas de dignidade, temos também caracterizado o trabalho escravo. O baixo nível de escolaridade de populações carentes no mundo impede que pessoas possuidoras dessa realidade econômica adquiram trabalhos de boa qualidade. Por exemplo, no Brasil, a taxa de desemprego nacional chegou a 12,8 milhões. Com isso, essa população sujeita-se a atividades mal remuneradas e cargas horárias excessivas para garantir o sustento familiar, como também as crianças que fazem parte dessas residências são exploradas e privadas de acesso à educação, o que torna essa situação ciclo e impede a ascensão social dessa classe. O combate à escravidão na atualidade dificulta-se pela baixa fiscalização existente e irregularidade da mesma. Isso porque a maior parte da população desconhece esse problema mundial. Como consequência, o número de denúncias realizadas, bem como a corrupção dos fiscais por donos de médias ou grandes empresas. Como consequência ao trabalho análogo à escravidão, foi criado no Brasil o Artigo Penal de 1940, que define os crimes cometidos pelo trabalho forçado e é reconhecido pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, e a ONU. A punição é reclusão de 2 a 8 anos e multa, além de pena correspondente à violência. A pena pode ser aumentada se for contra criança ou adolescente por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religiosa ou origem. Há também a Emenda Constitucional 81, aprovada em 2014, ao artigo 243 da Constituição, que pune a exploração de trabalho escravo na forma de lei. Também as terras serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programa de habitação popular sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. O trabalho escravo é uma prática que permeia a história mundial. Sua origem está relacionada às guerras e conquistas de territórios, onde os povos vencidos eram submetidos ao trabalho forçado pelos conquistadores. Em algumas sociedades, desde os tempos mais distantes, os escravos eram legitimamente definidos. Os preços modificavam-se conforme as condições físicas, habilidades profissionais, sexo, a idade, a procedência e o destino. Quando falamos em escravidão, é difícil não pensarmos nos europeus, que superlotavam os porões de seus navios de homens trazidos da África, independente de suas vontades, e que foram colocados à venda de forma desumana e cruel por toda a América. Eles não tinham direito nenhum à alimentação, a salário, à moradia, e podemos facilmente comparar com algumas situações que ainda encontramos no século XXI. Vocês sabiam que o último local a abolir a escravidão oficialmente no mundo foi a Mauritânia, tornando a prática ilegal apenas em 1981. Segundo cálculos da Comissão Pastoral da Terra no Brasil, 25 mil pessoas, a maioria homens semi-analfabetos entre 18 e 40 anos de idade, trabalham em condições subhumanas, sem acesso a água potável, alojamento, salário e com o cerceamento de outro direito básico, o da liberdade. 40,3 milhões de pessoas foram vítimas da escravidão moderna em 2016, sendo 24,9 em trabalho forçado e 15,4 em casamento forçado. O Brasil ocupa a 142ª do Prevalence Index Ranking, com 369 mil pessoas na escravidão moderna.
pesquisa de janeiro desse ano ainda consta que o meio rural continua concentrando o maior número de registros, com 87% dos casos sendo produção de carvão vegetal, cultivo de café, criação de bovinos para corte, comércio varejista, cultivo de milho. E o trabalho escravo urbano também fez 120 vítimas, a maior parte na confecção de roupas. Também houve registros na construção civil, em serviços domésticos, construção de rodovias e serviços ambulantes. E os negros ainda são os mais afetados pelo trabalho escravo no país. Pretos e pardos correspondem a 82% dos 2,4 mil trabalhadores que receberam o seguro-desemprego após o resgate, entre 2016 e 2018. Isso significa que a cada 5 trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão, 4 eram negros. Entre os negros resgatados estão principalmente homens, que representam 91%, jovens de 15 a 29 anos, que representam 40%, e os nascidos em estados do Nordeste, que representam 46%. Filmes, séries e livros são ótimas fontes de repertório sociocultural e podem ser usados como estratégia aumentativa em diversas situações. No filme brasileiro de comédia, Crow, por exemplo, mostra o conflito do mordomo com a dona de uma indústria de roupas. Ele, intrigado, vai até sua fábrica e encontra o uso de trabalho escravo de imigrantes. Já na série documental Escravidão, o Mal do Século XXI, apresenta em cada episódio diferentes faces da escravidão moderna. De meninas vendidas como noivas na Índia até homens forçados a trabalhar na produção de carvão no Brasil. É possível conhecer diferentes países e as formas de trabalho escravo existentes em cada um deles. No livro Escravidão, Moinho de Gente no Século XXI, do autor Ricardo Rezende, traz uma temática vasta: a escravidão no México, a história e o conceito de escravidão moderna, a sua vigência e expansão no agronegócio, da cana-de-açúcar e outros setores, as formas de persistência e ampliação da escravidão moderna no universo do trabalho dos migrantes e as formas de combates realizadas pelos auditores do trabalho e pelas políticas públicas, dentre vários outros aspectos. Diamante de Sangue é um filme de ação e aventura que se passa durante a Guerra Civil de Serra Leoa. O título e várias partes do filme referem-se a diamantes extraídos em zonas de guerra africanas por meio de trabalhos escravos e vendidos para financiar conflitos e assim gerar o lucro dos senhores da guerra e empresas de diamantes em todo o mundo. O trabalho escravo foi abolido, no entanto, ele continua acontecendo, apesar de todos os direitos e esforços para combatê-lo. Um exemplo triste e cruel desse trabalho escravo no Brasil, e que acontece bem perto de nós, está por trás da produção de cacau e chocolate, trabalho análogo à escravidão e que tem a exploração da mão de obra de crianças e adolescentes comuns na colheita do cacau. Durante 18 dias, os repórteres da Câmara Record percorreram os principais polos produtores, as margens da rodovia Transamazônica no Pará e na região conhecida como Costa do Cacau, no sul da Bahia, e concluíram que pelo menos 8.000 crianças trabalham nesse mercado. Além dos casos que ocorrem no meio rural, principalmente no agronegócio, os centros urbanos concentram essa situação deplorável em oficinas de costura e até em obras de construção, como o caso recente, onde 2 homens foram presos em flagrante, suspeitos de manter 10 venezuelanos em situações deploráveis de trabalho escravo, em uma oficina de manutenção de equipamentos de parque de diversão na cidade de Itabuna, sul da Bahia. De acordo com a Secretaria do Trabalho de Ilhéus, o caso foi descoberto depois de uma denúncia anônima. A Polícia Federal e integrantes da Secretaria foram até o local, que fica na BR-415. Os 10 venezuelanos, 9 homens e uma mulher, estão no país desde janeiro, de forma regular, mas não tinham autorização para trabalhar. Isso, eles prestavam serviço no parque sem qualquer tipo de proteção e garantia de direito. Ainda de acordo com a Secretaria de Trabalho de Ilhéus, eles moravam no mesmo lugar onde trabalhavam, sem cama ou colchão. Eles ainda eram obrigados a repassar parte do seu salário para o pagamento das suas passagens, alimentação, serviços de TV e internet. Casos como esses não é só no Brasil, infelizmente está presente também em polos mais globalizados como Reino Unido, China e Nova York, e entre outros lugares, como também empresas de tecnologia multimilionária e marcas muito famosas. Como forma de solucionar essa problemática, tem-se que o Ministério do Trabalho e Emprego, em parceria com grandes empresas, deve fornecer curso técnico gratuito em regiões carentes, a fim de qualificar a mão de obra e garantir oportunidades a essa população. Cabe à mídia, por meio de publicidade, a promoção de campanhas educativas que incentivam a realização de denúncias contra o trabalho escravo e irregularidades fiscais, para que a população auxilie esse combate. Que o IBGE mapeie as áreas de maior incidência de casos para facilitar futuras buscas. Cabe ao MPT, Ministério Público do Trabalho, juntamente com o governo federal, prover um maior incentivo financeiro às investigações e o resgate de vítimas, em especial nas áreas de risco indicadas no mapeamento. E também
o fornecimento de aulas de língua portuguesa pelas ONGs para os imigrantes que chegam no país. Dessa maneira, eles não serão mais submetidos a situações irregulares de trabalho.